voltei. Olha eu aqui de novo para contar mais uma história para você. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você está se cuidando? Você está lavando as mãos, usando a máscara quando sai? Você está se cuidando aí dentro da sua casa, cuidando da mamãe e do papai? Aproveita e dá um abraço na mamãe e no papai. Aproveita e estuda também, hein? Porque hoje nós vamos estudar. Olha só de que vamos falar hoje. Vocês conhecem a história de Noé? Tenho certeza que você já ouviu falar nessa história de Noé, que está em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9 em diante. Vai ser contada a história de Noé. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 6, vai estar lá a história todinha de Noé para você. Mas eu tenho certeza que a titia já contou para você lá na igreja. E enquanto nós não podemos ir para a igreja, nós estaremos aqui junto para mais uma história. Olha só, naquele tempo, Deus tinha feito já o mundo, feito a terra, feito os animais, as pessoas, todos os habitantes da terra, as plantinhas, e também fez o homem e a mulher. Só que um certo tempo que Deus já tinha feito a terra, Deus estava muito triste, porque a terra estava suja, cheia de pecado, cheia de pecado. Os homens estavam fazendo tudo o que desagradava a Deus. Deus estava muito triste. Olha só, os homens brigavam entre si. Eles estavam muito maus. Tinha muita maldade no seu coração. E naquele tempo, Deus não estava mais gostando de ter feito nada da terra, principalmente os homens. Ele estava muito chateado com o que ele havia feito, que era o homem e a mulher, porque ele fez o homem e a mulher para adorá-lo. Sabe o que aconteceu? Deus viu Noé, um homem bom, um homem que ajoelhava, orava a Deus, conversava com ele. Ele viu que Noé era bom, tinha alguém bom ainda na terra. Sabe o que ele fez? Ele falou com Noé. Olha só. Essa é a arca de Noé, que Deus mandou, e cheia de bichos, que Deus mandou. E cheia de bichos. Então, o que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na... Olha só. Deus falou com Noé para fazer uma arca. E essa arca era muito grande esta arca. E ele disse assim: Noé, faça uma arca. E Deus, lá na palavra de Deus, vai dizer todas as medidas que ele falou para Noé, do jeito que era para fazer a arca, do jeito, as medidas certinhas das madeiras, de tudo como ele queria. A arca era grande, ele queria uma arca grande, duas bem altas assim, lá em cima as pessoas ficarem, embaixo ficarem os animais. Deus, com a sua sabedoria, ele tinha tudo já planejado para Moisés. Ele passou tudo, para Moisés não, para Noé. Ele tinha tudo planejado para Noé, as medidas, os locais que os animais iam ficar, tudo planejado para Noé. O que ele falou? Para fazer uma arca. E nesta arca ele ia entrar com a família dele. Ele ia entrar
com os animais. Ele disse para Noé, Noé, faça uma arca bem grande, porque vai entrar todas as espécies de animais de 2 em 2, ou seja, um casal, um macho e uma fêmea, e entrando de 2 em 2 na arca de Noé. Aqui, Noé estava fazendo a arca. Noé era obediente, por isso que Deus chamou ele, porque ele orava a Deus, ele servia a Deus, ele era um homem que amava e obedecia a Deus, e Deus sabia que ele era obediente, sabia que podia chamar ele com seu coração puro, coração que estava voltado a Deus. Ele sabia que poderia contar com Noé para essa missão. Missão, tia? Sim, isso foi uma missão que Deus deu para ele. Deus deu uma missão para Noé para construir a arca. Deus deu uma missão para Noé que com certeza ele queria que todos entrassem ali. Aqui, entrando os animais, na arca de Noé. Vamos. Na arca de Noé tem jacaré, Sim! Sim! borboleta, Sim! bicicleta. Bicicleta não. O que é que tem na Arca de Noé. O que que tem? Tem na Arca de Noé. Tem cachorro, Sim! macaco, Sim! tartaruga, tem rapadura. Não! Essa é a arca de Noé que Deus Deixa eu mandou aumentar aqui o volume. encher de bichos que Deus mandou Encher de bichos. Então, o que é que Tem na arca de Noé. O que que tem na arca de Noé? tem girafa? Sim! Para, Sim! periquito, pirulito. Pirulito não! O que é que Tem na arca de Noé. tem na arca de Noé? Tem canguru? Sim! Urso? Sim! Camelo? Tem camelo. Caramelo? Caramelo não! O que é que O que que tem na tem na arca de Noé? Então hoje nós vamos falar da arca de Noé, da vida de Noé. Noé foi um homem obediente a Deus. Você está sendo obediente? Olha, tia, já puxando a orelha. Tá puxando a minha orelha, tia. Eu quero saber se você é obediente. Se você está sendo obediente aí na sua casa. Noé foi obediente a Deus. Noé foi obediente a Deus até o último momento. Ele não desistiu. Ele poderia desistir. Ele poderia desistir e falar, não quero mais fazer a arca. Eu não quero mais fazer isso para minha vida. Por quê, tia, ele ia desistir? Porque, olha só, as pessoas viam Noé, olha, construindo a arca. As pessoas olhavam para Noé dias e dias construindo a arca. Foi muito tempo construindo essa arca. E ele podia ficar arrependido, triste, porque os outros zombavam dele, olha só, riam dele. Falavam que ele era louco. Noé, você é louco, construindo esse barco de madeira, porque vai a água, a terra vai encher de água. Deus falou para Noé que a terra ia encher de água, encher, mas muito, 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 muito de água. Ia ter um dilúvio. Vocês sabem o que é um dilúvio? Nunca mais teve, mas a gente pode imaginar. Imagina você aí, crianças. Imagina você, assim, um monte de água, um monte assim, em cima das montanhas, assim, em cima das nossas cabeças, bem lá perto do céu, assim. Todos iam morrer. Todos iam morrer. Então ninguém queria acreditar nisso. Ninguém acreditava em Moisés. Sabe, crianças? Hoje, a nossa arca é a igreja. Igreja, tia. Sim, é a igreja.
Essa arca que Noé está construindo, hoje é a igreja, hoje nós todos temos que ir para a arca. E Noé estava fazendo essa missão de construir a arca e chamar todos para a arca, mas ninguém queria acreditar nele. E hoje é assim comigo e com você. Você chama o seu amiguinho para a igreja, o papai, a mamãe, os vizinhos, mas ninguém acredita. Quando a gente fala de Jesus para outras pessoas, as pessoas não acreditam. Quando Noé falava que Deus falava com ele falava para as pessoas, Deus falou comigo, ele mandou construir a arca. Ninguém acreditava. Todo mundo ria de Noé. E Noé construindo a arca para os animais entrar. Claro que Deus queria que todos entrassem na arca. Todas aquelas pessoas que estavam ali na terra acreditassem em Deus e entrassem na arca. Hoje também é assim, crianças. Guarde isso na sua mente, no seu coração, que nós estamos aqui igual a Noé, para fazer missões, para fazer o mesmo que Noé fazia, ajudar aquelas pessoas, e aquelas pessoas não queriam ser ajudadas. Olha só, além desses animais entrando na arca, Deus queria que as pessoas entrassem e se salvassem daquele dilúvio. Ele tinha esperança que aquelas pessoas acreditassem nele e falassem, não, Deus, eu acredito no Senhor, eu vou entrar na arca para se salvar, porque eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor é bondoso. E muitas pessoas, hoje em dia, quando nós falamos de Jesus, quando nós pedimos para elas ir para a igreja para se salvar, elas não querem. Nós somos igual a Noé, fazemos missões, falamos de Jesus e as pessoas não acreditam, riem. Ah, tia, então temos que parar? Não, Noé não parou de fazer a arca. Foram 100 anos cansativos, mas obediente. Ele obedeceu e continuou falando para aquelas pessoas que Deus ia mandar o dilúvio, que Deus ia mandar as águas que eram para ele se salvar. Ele não parou, mesmo as pessoas rindo dele, ele continuou. Continuou indo, fazendo, construindo, porque era enorme. E era só ele sozinho construindo a arca. Às vezes, nós falamos para os nossos amiguinhos, ah, tia, mas agora eu não posso sair de casa para falar ninguém, mas você vai voltar para a escola. Você vai ter contato de novo com os vizinhos. Você vai para a igreja de novo. Você vai, em nome de Jesus, voltar. Acredite nisso. Você pode fazer como Noé e orar e continuar orando para Deus, para que nós possamos voltar para a igreja, voltar para a escola. Não perca a sua fé. Noé, ele orava o tempo todo para Deus. Ele continuou a orar. Ele orava por aquelas pessoas. Ele orava para que elas poderiam se arrepender e acreditar em Deus e amar a Deus. Aquele pecado que estava na terra, aquela sujeira toda, Deus falou, vou mandar uma água, muitas águas para lavar este pecado, para lavar essa sujeira toda. E Deus mandou o dilúvio para lavar o mundo do pecado, a terra do pecado. Hoje, Deus não vai mandar a água, mas Ele está mandando eu e você fazer como Noé, orar por essas pessoas, para que elas possam ir para a igreja, para que elas possam conhecer a Jesus, para que elas possam continuar adorando a Deus e a Jesus lá na igreja. Ah, tia, mas a igreja está fechada, mas você pode fazer isso em casa, lá no seu quarto. Nós somos a igreja. Mesmo nós não indo lá para a igreja, nós podemos orar em casa com o papai, com a mamãe, orar pelos nossos amigos, por aqueles que não conhecem, aqueles ainda que não acreditam, que riem, assim como riam quando Noé estava construindo a arca. Eles não acreditavam em Noé. Mas ele não desistiu. Deus não desistiu.
É tanto que demorou 100 anos para construir a arca. E dava tempo para eles se arrependerem e entrarem na arca, para eles se salvar. E Deus está dando tempo para todos nós, para que muitos se arrependam e entrem para a arca. E entrem, voltem-se, entrem, conheçam Jesus. Esta é a história de Noé nos dias atuais. Hoje, nós temos que fazer como Noé. A arca de Noé salvou muitos animais e salvou a família de Noé. Noé tinha a esposa, tinha o filho, o outro filho, mais o outro filho, 3 filhos, a esposa, Noé. Aí, os 3 filhos tinham 3 esposas. Quantos entraram na arca? 8. 8 pessoas na arca, fora os animais, né? Mas só 8 já só, porque o povo não quis ouvir a Noé, riam de Noé, não quiseram se salvar. E assim foi. Aconteceu que, naquele momento, que Noé conseguiu terminar a arca, que já estava pronta, os animais começaram a subir de 2 em 2 na arca, a arca já estava pronta. Naquele momento, dava tempo ainda para eles entrarem também. Se eles acreditassem em Deus, se eles ouvissem a palavra que Noé tinha contado, daquela história que Noé tinha contado, eles ainda iam conseguir se salvar. Mas ninguém deu ouvido. Então, os animais subiram, pássaros, aves, animais de todas as espécies entraram na arca. E a arca se fechou. Naquele momento, todos ainda riam de Noé, mas não dava mais tempo. A arca havia fechado, com sua família Noé estava, com seus filhos, a esposa, as noras, né? As mulheres de seus filhos estavam lá também. Mas naquele momento que a arca se fechou, aconteceu o dilúvio. Aconteceu que muitas águas tomou a terra. E ninguém se salvou. Não dava mais tempo. Ninguém se salvou ali. Noé conseguiu se salvar porque ele confiava em Deus. Ele acreditou em Deus e obedeceu a Deus. E ali se salvaram ele e os animais. Embaixo dessa água não tinha mais nada vivo, a não ser os peixes, é claro. E ali foi. Então, Noé ficou muito triste. Eu tenho certeza que assim como Deus ficou triste, Noé ficou triste. Mas, nessa lição, nós podemos aprender que nós temos que ser obedientes a Deus. Aquela pessoa que não obedece à palavra de Deus,